Ok, som. Ok, bom dia, irmãos. Os estudantes da Bíblia estão chegando para a escola. Ok, vamos nesse momento pedir a bênção de Deus e a direção dele. Os irmãos, baixem suas cabeças, vamos orar. Querido Deus e Pai, graças te damos por Jesus, nossa viva e única esperança. Agradecemos pelo Filho de amor que deu a sua vida por nós. Por isso estamos aqui hoje para adorar a Ti, pelas bênçãos derramadas, especialmente pela bênção da salvação. E hoje, ó Deus, o dia em que os crentes se reúnem para adorar o Senhor em forma de gratidão por tudo aquilo que o Senhor fez por nós, nos livrando da ira, nos livrando, ó Deus, do inferno, das chamas eternas, nos dando um novo viver, uma nova esperança, um novo modo de pensar. E nós te louvamos por tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Nessa manhã, Pai, queremos clamar a Ti a favor de cada irmão que aqui está, cada um de nós. Precisamos do Senhor. Nos dê, ó Deus, um coração humilde, nos dê, ó Deus, um coração pronto para ouvir, e especialmente nos dê, ó Deus, um coração pronto para obedecer ao Senhor e à Tua palavra. Pedimos que o Senhor, por favor, nos transforme por ela, nos fazendo crentes mais atuantes, mais obedientes, fazendo-nos entender, ó Deus, que nós somos, nosso corpo, ó Deus, deve ser apresentado a Ti como sacrifício vivo e santo, agradável ao Senhor, através do culto que prestamos a Ti. Pedimos as Tuas bênçãos sobre os homens e as mulheres, os pequenos, pequenininhos, as crianças e também os adultos. Que o Senhor fale conosco nessa manhã através da palavra do Senhor. Acalma, ó Deus, nosso coração. Traz, ó Deus, o refrigério, os desafios, os puxões de orelhas que o Senhor quer nos dar muitas vezes também através de exortações da Tua palavra. E nos ajude, especialmente, a entendermos a palavra do Senhor nessa manhã aqui nessa EBD. Nós pedimos tudo isso a Ti, gratos, e no nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Vamos cantar o hino número 3. Louvor ao Senhor. Louvor ao Senhor, número 3. Todos. Ó, gratos ao Senhor, ao nosso Rei, louvai com alegria e com fervor, com alegria e com fervor, seu culto celebrai, seu culto celebrai. Todos a Ele pertencem bênçãos de sabedoria, sim, glória e soberania, agora, para sempre, sem fim. Ó, graças
para sempre sem fim. Amém? Vamos abrir mais um hino, dessa vez é o de número 485. 485. 485. Cantemos com alegria o livro da vida. Os irmãos lembram quando os discípulos estavam ali andando com Jesus em uma certa ocasião, e eles estavam muito felizes, porque eles estavam conseguindo expulsar demônios, muito alegres, né? E Jesus chega para eles e diz: alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito lá no céu. É motivo de alegria, irmãos, sabermos que o nosso nome está escrito no livro da vida. Quando nós temos esse sentimento de que o nosso nome está escrito no livro da vida, nossa vida aqui na terra vai ser uma vida diferente, uma vida vista mais além. Hoje nosso tema que nós iremos abordar em Eclesiastes aqui de manhã é a vida vista do topo. Então hoje nós vamos ser desafiados continuando nosso estudo, e esse hino vai nos ajudar também a pensar sobre o pouco valor que tem as riquezas aqui da terra quando comparados a esse fato, o fato que o nosso nome está escrito no livro da vida. Amém? Vamos cantar ao Senhor esse belo hino de adoração ao nosso Deus. As riquezas do mundo pouco valem pra mim, pois Jesus no teu reino dá-me vida sem fim. E no livro da vida que conservas aí, certo estou que o meu nome foi escrito por ti. Escrito por ti, o meu nome no céu, sim, no livro da vida foi escrito por ti. Meus pecados são muitos como areia no mar, mas Jesus me revela sua graça sem par. Para salvar-me, o seu sangue verteu, e as delícias eternas ele me prometeu. Foi escrito por ti o meu nome no céu, sim, no livro da vida foi escrito por ti. Ó cidade festiva, refulgente de luz, és morada dos santos e fiéis de Jesus. Só verá tua glória o que crê no Senhor, cuja vida foi salva pelo seu Redentor. Foi escrito por ti o meu nome no céu, sim, no livro da vida foi escrito por ti. Amém? Que maravilha, né, irmãos? Nosso querido pastor Paulo está tirando uns dias de descanso, e eu queria também agradecer à igreja pela compreensão dessa necessidade, né? Estava pensando esses dias, acho que poucas vezes a gente teve a oportunidade assim de tirar umas férias todo o mês, mas esses 15 dias ou 16 foram muito bons para a nossa família,
poder viajar um pouquinho, rever amigos, irmãos em Cristo. E em todos os lugares em que nós estávamos, nós sempre procurávamos uma igreja para assistir e adorar o Senhor também. Então naquela primeira semana a gente foi num lugar chamado Rio do Fogo, e lá não tinha uma igreja, mas quando deu o domingo pela manhã, nós fizemos uma escola bíblica dominical lá na casa em que nós estávamos, porque tinha vários crentes, né? Eu acho que lá tinham 2, 4, 6, 8, tinha uns 10 a 12 crentes lá, e o casal não é crente, o pai do irmão Rogério, que é membro da igreja de Satélite. A mulher sempre dava um jeito de escapulir, fugir e fazer barulho na hora do culto, mas o homem era muito atento e gostava de tratar peixe, ó. Aí pronto, aí foi aquela festa. Ele tratando o peixe e eu perguntando: o senhor quer viajar na Bíblia? Quero ouvir, eu gosto de ouvir. E a gente fez uma viagem na Bíblia, literalmente, né? Dando explicações das Escrituras. Fizemos ainda uns 2 cultos lá. Quem sabe lá em Rio do Fogo não vai nascer uma igreja, né? Então foi um tempo muito bom. Mas no domingo a gente voltou para casa voltamos para Natal para assistir o culto em alguma igreja, e fomos para Nova Parnamirim, onde o pastor Mark Sudberg estava pregando lá naquela igreja, numa conferência, né? E uma outra oportunidade a gente foi para Satélite, também lá assistir o culto de oração com os irmãos. E domingo passado, aliás, eu estive lá na nossa igreja mãe, foi uma bênção, um tempo lá também com minha mãe, os irmãos em Cristo da nossa igreja lá. Então, mais uma vez, quero agradecer aos irmãos, compreensão. Quando Deus permitir, a gente tira os outros 15 dias para relaxar mais um pouquinho. Quando estava começando a ficar bom, aí terminou. Mas ainda deu para deitar numa rede. Fazia tempo que eu não sabia o que era uma redinha. Então, obrigado pelas orações. Deus foi bondoso conosco na vinda de Açu, primeira vez, né? Então, o carro quebrou o freio, mas eu já disse para vocês essa, porque foi a passada, né? E Deus providenciou, graças a Deus, nenhum acidente. Então foi um tempo muito maravilhoso. Ok? Irmãos, vamos nesse momento abrir a palavra de Deus para nós estudarmos. E antes disso, eu gostaria mais uma vez de orar, e eu queria saber se tem alguém que tem algum pedido de oração para nós incluirmos nessa oração agora. Tem alguém que tem um pedido urgente? Eu tenho. No Geraldo. Não ouvi, não estou ouvindo, desculpa. Quem é? Irmã Berenice? Problema nos ossos? Sim. Ok. Então vamos orar pela irmã Berenice, né? A irmã Cícera entrou em contato comigo ontem. Ela está sofrendo muito com um esporão de galo. Quem tem sabe o que é, né? Eu tenho um aqui, ele se aquietou, mas é ruim, é horrível. E ela está sentindo dores horríveis. Se alguém sabe aí algum remédio bom. Oi, irmã Juliana. Tiago. Então vamos orar por Tiago. Machucou a coluna, foi? Tiago, tá certo. Vamos orar por Tiago, né? Irmão Tiago Cortez. E irmão Tiago Barros está com a ferramenta de trabalho machucada também ali. Tá melhor? Graças a Deus. Então vamos continuar orando por eles. E eu, irmãos, coloquei no grupo, os irmãos já sabem a situação da minha sobrinha, né? Os médicos, eles estão assim espantados com tamanho milagre, né? Então nós temos 4 válvulas, ela tem 2 e descobriu com 21 anos que tinha 2. E todas aquelas funções que o coração exerce, né? Com 4 válvulas, o dela só com 2. Então surgiram vários problemas. Ela fez 5 cirurgias, 4 cirurgias. E a 5ª cirurgia foi porque apareceu umas bolsas de sangue por trás do coração. Então ela retirou 3 e agora com 7 meses da cirurgia surgiu mais um, pseudoaneurisma, chama. E eles estavam na dúvida se fariam um procedimento, porque é tão nova a cirurgia, né? Só que aí prejudicaria a válvula, que já foi substituída por uma mecânica. Então no procedimento via câmeras, alguma coisa, poderia prejudicar as válvulas.
Então eles resolveram realmente abri-la, e o testemunho do médico, o doutor Adriano, é que quase essa vez eles perderam ela. Foi muita perca de sangue, muita perca de sangue. E cada cirurgia dessa, o coração dela para por cerca de 14 vezes. Então, 14 paradas cardíacas durante a cirurgia de 8 horas. Então, assim, é uma situação bastante delicada. Ela é uma crente em Jesus, eu tenho convicção disso. Ela serve muito na igreja que ela é membro. E eu tenho certeza, irmãos, que Deus tem um propósito, assim, através dessa doença dela, grandioso. Eu espero em Deus que o doutor Adriano e toda a equipe de, acho que 12 médicos, conheçam Jesus, porque só assistindo aquele vídeo que eu botei no grupo da igreja, não tem como você olhar e dizer um negócio desse foi o acaso que criou, foi o Big Bang que criou, né? 4 válvulas trabalhando para alimentar, oxigenar o sangue. É um trabalho, uma sincronia perfeita. Eu quero crer que Deus tem um plano grandioso para usar uma missão grande através da vida de Jéssica. Então ore pelos seus pais, não é fácil, né? Eles têm sofrido muito. Suas irmãs, ela tem 4 irmãs, são 5 total. Meu irmão só aprendeu a fazer menina. Ele tem 5 filhas: Rosana, Jailma, Josilene, Rosana e Jéssica, que é a caçula. Então oremos por ela, oremos que Deus fortaleça a fé dela, a fé do seu esposo também, Flávio, que é um diácono da igreja lá em Parnamirim. Então nós vamos orar nesse momento, colocando diante do Senhor esses pedidos, e em seguida nós vamos ter aqui nosso estudo, tá? Oremos. Santo Deus e Pai, queremos nesse momento clamar por essas vidas que foram mencionadas aqui. Irmã Berenice, tua serva, que está, ó Deus, com essas dores no corpo, o Senhor conhece profundamente sua vida, e o Senhor sabe, ó Deus, quais os problemas reais de saúde. Pedimos que o Senhor venha a abençoar a tua serva, se assim for da tua vontade, com a cura do corpo físico, melhoras para que ela possa te servir com esse corpo enquanto, ó Deus, tiver vida. Pedimos, ó Deus, também a favor da irmã Cícera, que está sofrendo com esse mal no seu pé. Pedimos que o Senhor a ajude, também a sua família, ó Deus, Afonso, que está também com problema de saúde. Que o Senhor abençoe a família do irmão Messias, de um modo geral, ó Pai, e que eles venham a servir ao Senhor todos os dias das suas vidas. Também te clamamos, Pai, a favor de Tiago Cortez, que machucou a sua coluna. Pedimos que o Senhor o ajude na recuperação, no repouso durante esse tempo, que a tua boa mão esteja sobre ele, o ajudando também nessa transição ainda dos seus trabalhos, assim como o irmão Tiago Barros e a sua família. Pedimos que o Senhor esteja, Deus, continuando os abençoando, e abençoando o irmão Tiago também, ó Deus, com a cura dessa bursite, desses problemas no seu braço. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem salvo essas famílias. Pedimos que o Senhor continue realizando a tua obra na vida de cada um deles, e que venham, ó Deus, a servir ao Senhor todos os dias, com todas as forças que o Senhor conceder. Por fim, Senhor, clamamos por Jéssica, e nós confiamos, Pai, mesmo sem entender muitas coisas, nós sabemos que o Senhor tem um plano especial para a vida dela e para a vida daqueles que a acompanham de perto, inclusive, ó Deus, os médicos, enfermeiros e toda a equipe que ali está cuidando dela naquela UTI. Que o Senhor esteja agindo através, ó Deus, dessa enfermidade, para que aqueles homens e mulheres venham a conhecer que há um Deus no céu Todo-Poderoso, Criador do coração, de todos os nossos órgãos, e que a vida é um milagre, a existência é um milagre. Ó Deus, clamamos a Ti por cada um deles. Abre os seus corações para entenderem o Evangelho de Cristo Jesus através da vida e do testemunho de Jéssica. Clamamos, ó Deus, pela cura dela. Sabemos que cada vez mais seu coração está mais e mais debilitado, cheio de mecanismos artificiais, mas
clamamos a Ti por ela, sabedores de que até nós mesmos que estamos aqui bons de saúde, de coração, somos sujeitos às mesmas fraquezas da carne e a qualquer momento nossa vida aqui na terra se acabará. Mas obrigado a Deus pela viva esperança que habita em nós, de que um dia nós receberemos um corpo novo, um dia nós receberemos, ó Deus, uma vida completamente diferente da vida terrenal, quando não mais adoeceremos nem morreremos. Peço que o Senhor fortaleça a vida do meu irmão João, sua esposa Rosimar, suas filhas, dando a ele a força, a misericórdia e a graça na porção que o Senhor sabe que eles precisam para enfrentarem, ó Deus, esses grandes dilemas da nossa vida. Louvado seja o Teu santo e majestoso nome. Confiamos em Ti, confiamos no Teu poder, Pai, e oramos confiantes em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, hoje capítulo 4. Nós vamos começar esse capítulo agora de manhã. Na verdade já começamos no dia 21, mês passado, e vamos concluir talvez hoje à noite, tá? Vamos ler todo o capítulo para os irmãos terem uma visão geral, panorâmica pelo menos, dos escritos. Capítulo 4, Eclesiastes capítulo 4, tem apenas 16 versículos. Diz assim a palavra de Deus, Eclesiastes 4, a partir do versículo 1. Vamos ficar de pé para fazermos essa leitura. Os irmãos estão um bom tempo sentados. Diz assim a palavra de Deus: vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém os consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então vi que todo o trabalho e toda a destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade, correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar. Seus olhos não se fartam de riquezas e não diz: para que trabalho eu, se nego à alma os bens da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. Ainda que aquele saia do cárcere para reinar, ou nasça pobre no reino deste. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor,
com o jovem sucessor que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava. Tampouco os que virão depois se hão de regozijar nele. Na verdade, que também isto é vaidade e correr atrás do vento. Podeis vos assentar, amados. Parece que o óculos está ficando pouco grau. Nos capítulos que nós já vimos até aqui de Eclesiastes, temos visto com os amados irmãos que Salomão, no seu diário de vida, ele fez um diário, está compartilhando com seus alunos. Nós vimos já os vários estilos de vida que Salomão seguiu na sua busca por satisfação. Então ele enveredou por vários caminhos na busca de satisfação, de plenitude, de alegria. Era um prazer, era a sabedoria, loucura, trabalho e várias estações na vida de uma pessoa. Nós vimos tudo isso aqui com os amados irmãos. E uma área final sobre a qual Salomão falou no seu diário foi a busca, como nós vimos na última mensagem dos irmãos, do exercício do poder e também do exercício da riqueza. Então a última mensagem nós vimos com os irmãos foi alguns pecados, e a proposta da mensagem que eu trouxe foi a proposta de aprendermos a vencer na nossa própria vida, fazendo a diferença, pecados que tornam a vida ainda mais difícil. A vida já é difícil, nós sofremos de todos os lados, mas tem coisas que tornam a vida ainda mais difícil, e a proposta era de ajudar os irmãos a perceberem que pecados são esses e como nós podemos vencer esses pecados que tornam a vida mais difícil. E uma dessas coisas é a opressão, que é aqui também retrato. Nós hoje vamos aprofundar ainda mais hoje à noite essa questão, trazendo outras reflexões para os amados irmãos. Então Salomão, ele começa a sua viagem nessa área, a sua busca nessa área, nesse capítulo 4. Ele afirma que a ideia de que o que você vê não é necessariamente o que você obtém. Ou seja, você tem uma visão da vida quando você olha a grama do seu vizinho, e na sua visão a grama do vizinho ela é mais verde, e você quer ir em busca também de uma grama verde. E é isso que muitas vezes faz com que os homens se empenhem no trabalho que eles fazem debaixo do sol. Eu vou trabalhar, e aí, movido pela inveja, querem conquistar certas posições de poder ou de fama, ou seja lá do que for, e tudo isso faz com que se tenha uma visão distorcida, e você então se iluda olhando assim, como se a sua vida fosse um miserávelzinho, um pobrezinho, né? Olhando para a vida dos outros. Só que a proposta que nós temos para os irmãos hoje de manhã é a proposta de Salomão. É de que você não olhe para a vida, né, regalada dos atores, dos famosos, dos ricos, assim, né? Mas que você olhe assim, que você veja do topo, como se você fosse eles e estivesse então olhando para a vida. É isso que Salomão fez, porque ele de fato tinha condições de vida, de observar a vida lá do topo. Nós vamos visualizar a vida lá do topo do ponto de vista de Salomão, né? Porque ele teve a oportunidade que talvez você está dizendo: eu não tive essa oportunidade de ter um carrão desse, eu não tive essa oportunidade de ter isso que eu gostaria muito de ter. Mas está aqui um homem que teve, e ele está olhando lá de cima como é a vida interior de um homem rico, de um homem famoso, a ponto das pessoas virem de todos os lugares do mundo para contemplar as suas riquezas. E ele então nos ajuda a olhar a vida real, que a gente olha muitas vezes para a vida dos outros, né?
E geralmente é assim, a vida dos outros, no nosso ponto de vista, muitas vezes é sempre a vida mais fácil. Ah, puxa vida, como fulano de tal vive bem. E é interessante que com isso, né, também a nossa maneira de enxergar, de entender o que é viver bem. Fulano de tal está muito bem. Um dia desse eu vi um comentário, para mim foi muito triste escutar aquilo da boca de um pastor, né? Mas ele olhou para mim e eu perguntei: fulano, rapaz, fulana tá bem. Bem? O cara longe de Deus, desviado da igreja. Como é que uma pessoa dessa está bem? Afastado do Senhor. Só porque está bem financeiramente, temporariamente. Mas está bem, viu? Mas não foi isso que eu quis perguntar. Como é que está a vida dele? Então Salomão, ele viveu no mundo real da política. Salomão viveu no mundo real do poder. Salomão viveu nesse mundo real da riqueza. E ele lá de cima viu e nos ajuda hoje, através dos seus escritos, a vermos as rivalidades da vida, por causa exatamente dessas coisas. Ele nos ajuda a ver as rivalidades políticas. Ele nos ajuda a vermos as rivalidades militares. Ele nos ajuda a vermos as rivalidades e o modo de vida dos ricos, do poder, daqueles que estão ao seu redor. Se você observar bem, ele vai escrever isso porque ele teve experiência para chegar nesse ápice de vida. Salomão, meus amados irmãos, ele viveu nesse mundo real, mas a própria ascensão de Salomão, enquanto ele estava subindo naquela escalada famosa, essa palavra está mais famosa do que não sei o que no YouTube, né? Venha para a escalada não sei de que, a escalada não sei de que. Então a ideia de que você está ali subindo. Várias propagandas que você vai ver, a proposta é: chegue no topo, né? O cara está lá num carrão. Olha, tá vendo esse carrão aqui que eu tenho? Ó, você também pode chegar aqui e tal. E Salomão, nessa escalada, meus amados irmãos, para chegar no poder, ele passou por muitas intrigas. E não é assim? No nosso trabalho não é assim? Gente querendo ser mais do que você. Por vezes, se você tentar lembrar bem, você querendo ser mais do que outras pessoas. Intrigas e brigas para ver quem é melhor. Disputas. Salomão foi assim. Enquanto ele subia de vida, enquanto ele estava lá subindo na sua escalada, seus irmãos disputavam uma posição no trono. Os irmãos dele queriam ser rei também. O pai de Salomão estava se debilitando, que foi o rei Davi, ficando velho. E enquanto ele ficava velho, ele estava lá no topo, né? Ia descendo. E os filhos brigando para subir dentro da própria família. Salomão está vendo a vida lá do topo e dizendo: é assim. Você está vendo quem é famoso? Você está vendo quem tem poder? Está lá. Para ele chegar lá, eita, teve muita inveja aí no meio. Foi só depois que a mãe de Salomão, Batseba, e Natã, o profeta, planejaram salvar a vida de Salomão, colocando-o lá como rei antes que os seus outros irmãos fossem ungidos e pudessem montar uma base de poder. Você pode ler toda essa história lá em 1 Reis. Quando você lê, você vê o que aconteceu. E Salomão, amados, ele se livrou dos seus inimigos. Ele aumentou as suas riquezas debaixo de muita briga, debaixo de muita influência, por meio de controle dos seus governos. Vocês estão achando que Salomão, para chegar no topo onde ele chegou, ele foi um rei tão bonzinho, um bichinho, não cobrou imposto de ninguém? Não! Salomão sabia que a ganância habitava no seu coração também. Se não fosse assim, ele teria seguido até o fim no propósito que ele orou: me dê sabedoria, Deus, eu não quero riqueza não,
mas no meio do caminho, não só a ambição por riquezas, como vocês verem aí, mas também pelos prazeres, e ele faz questão de ele mesmo testemunhar, estava incutida na sua vida. Salomão, meus amados irmãos, enquanto subia, cobrava impostos pesados dos seus súditos. Ele conhecia que a vida é uma competição acirrada, que acontece para que você chegue lá no topo. E aí no seu diário ele vai dar-nos uma ideia bem legal de como é essa vida vista do topo. Algumas dessas coisas que eu vou falar aqui agora, a gente já viu na outra mensagem, e outras nós vamos nos aprofundar e vamos ver hoje à noite, porque o que Salomão faz, irmãos, aqui é apresentar vários retratos, ok? Então ele está lá, imagine aí, Salomão, o professor, o pregador, o correlete, ok? Eclesiastes, da palavra que reúne, está lá com seus discípulos, e ele está ajudando agora, levando seus discípulos, como eu fiz lá no Rio do Fogo, numa viagem. Vamos subir aqui, e ele sobe, e lá do topo ele tira as fotos, lá de cima, né? Uma vez eu estava na Serra de Martins, fui com a família, e quando cheguei lá em cima, realmente a beleza era como a rainha de Sabá disse de Salomão, né? É muito maior a sua glória. E quando você chega na Serra de Martins é uma maravilha, frio toda hora, vento gostoso nos mirantes, e é muito mais bonito do que você imagina, né? E lá de cima eu tirei uma foto, eu dei um pulo lá num lugar que tem, e um pouquinho mais para lá era um precipício. Então as pessoas ficavam perguntando: rapaz, isso aí é uma montagem, é? É uma montagem isso aí? Não, não é montagem não, eu estou pulando mesmo aqui, mas o precipício não está embaixo não, está lá na frente, né? Mas parecia uma montagem, e porque você vê direitinho, né? Outro dia eu subi aqui lá em Pacifica, a gente foi em alguns lugares altos, e a gente de lá de Pacifica parece que dá para ver 21 cidades, aquela coisa bonita, né? Salomão está fazendo isso aqui. Ele está subindo no topo e tirando vários retratos lá de cima, para nos mostrar vários retratos de como é a vida de quem vê-la lá do topo. Já que você acha que talvez não vai um dia chegar lá onde ele chegou, mas em primeiro lugar, lá do poleirão do Salomão, ele vê a opressão. Quem chega lá sabe que para chegar muitas vezes envolve a opressão. Versículo 1, vi ainda todas as opressões. Está comigo aí? Versículo 1, vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Salomão enxerga as opressões e ele mostra o retrato das opressões na vida. Ele não descreve isso aqui em detalhes, mas ele faz mais uma referência geral à questão das opressões que estavam ocorrendo, claro, lá nos seus dias. A palavra opressão é uma palavra que significa pressionar contra. Pressionar contra. Alguém está lá no canto da parede e você pressionando alguém contra. Essa é a ideia da palavra opressão, que ela significa. E ele usa essa palavra para tratar do modo muito áspero, muitas vezes, do modo muitas vezes injusto, do modo tirano, como os governantes, para se manterem no poder, ou como alguém também, aqui não é só política, para se manter no poder, muitas vezes está agindo asperamente, está agindo brutalmente contra outra pessoa, áspero, injustamente. Esse é o retrato que Salomão está mostrando aqui. Está usando também essa palavra para acusar, falando dessas opressões. Ele está falando de pessoas que usam a opressão para causar sofrimento, e sofrimentos não só físicos, mas sofrimentos mentais. E aqui, irmãos, com esse retrato, somente com a definição dessa palavra, do uso que ela é feito aqui e em outros lugares na Bíblia, nós vamos ver que é possível você ser uma pessoa má, injusta, não só sendo um político. Porque a ideia que nós temos, né, de que corrupto é só político, de que injustiça é só lá na política. Mas nós muitas vezes somos injustos. Nós muitas vezes somos injustos.
injustos muitas vezes no papel em que nós exercemos na nossa casa. Existem muitos homens injustos, pais injustos, mães injustas, pessoas que só veem a sua vida e não observam a vida daqueles que necessitam de você. Salomão viu as opressões. Salomão viu, meus amados irmãos, e a opressão, ela é frequentemente, como eu disse, vista em governantes que são sedentos para governar, proprietários de terras que são ávidos por riqueza. Salomão, ele faz essa observação, que é uma observação muito importante a respeito dos opressores e dos oprimidos. Veja só o que ele diz: eu vi todas as opressões, está comigo aí? No verso 1, olha aí para a sua Bíblia. Vi todas as opressões que se fazem debaixo do sol, vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Olha o que Salomão está vendo aqui lá do topo. Ele está vendo, amados irmãos, fazendo essa observação: os oprimidos sofrem, não tem ninguém para resgatá-los, não tem ninguém para confortá-los. A injustiça que sofrem é muitas vezes insuportável, porque eles são impotentes para lutar contra os seus opositores. Salomão vê, amados, que aqueles que estão oprimindo, eles têm poder para mudar muitas vezes com apenas uma carimbada ou uma rubricada, né, uma assinatura, para mudar o que eles quiserem. Mas como os oprimidos também não tem ninguém para confortá-los diante das opressões. A ideia é que ambos morram e nenhum pode escapar de ser consolado por essa injustiça que estão praticando. Então por isso que ele vai falar depois sobre, e até a gente na pregação anterior falou sobre isso, né? Que muitos usam o trecho a seguir, que fala da morte, é igual a morte de um animal. Mas a visão aqui de Salomão em nos consolar e de consolar aqueles que estão olhando a vida lá de cima, é a mesma visão que Asaf teve, de que um dia Deus vai prestar contas, o juízo virá, o juízo de Deus é certo, o acerto de contas é certo, não tem como fugir disso. Eles estão lá, mas um dia irão certamente prestar contas ao nosso Deus. Por isso, no versículo 2, pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, ele diz, mais do que os que ainda vivem, porém mais do que uns e outros tenho por feliz aquele que ainda não nasceu ou não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então Salomão vê dessa maneira. E lembre-se, irmãos, quando nós estamos estudando Eclesiastes, nunca deixe de lembrar disso, tá? Estamos aqui vendo a vida numa perspectiva de alguém que está realmente sem esperança, que não leva Deus em consideração. Mas de vez em quando vem aqueles insights, né? Aqueles glimpses da vida de que não, Deus vai chegar, o juiz de toda a terra fará justiça. Pensando bem, amados, Salomão expressa a ideia aqui de que, como o mundo está repleto desse tipo de mal, se você não tem Deus na vida, você vai chegar a pensar o que ele escreveu aqui: é melhor nem mesmo ter nascido, é melhor nem mesmo ter vindo a esse mundo. Dessa forma, jamais, de acordo com o que ele escreve, pelo menos você não viria, não presenciaria. De vez em quando a gente escuta essa frase, né? Rapaz, eu vivi para ver isso acontecendo. Eu lembro na época que um político famoso aqui no Brasil foi preso, o Luiz Inácio foi preso, né? Então tinha uma pessoa, ela era uma médica, e ela, feliz da vida, e dizendo, né? Eu vivi para ver Lula sendo preso, né? Eu vivi para ver isso. De vez em quando a gente vê alguém dizendo, ou escuta alguém dizendo essa frase: eu vivi para ver isso, para ver aquilo. E muitas vezes a frase é dita: é melhor que não existisse, seria melhor que eu não vivesse para ver isso. Conta-se a história, né?
Até aqui já escutei de um homem que estava doente. Quando ele morreu, seus filhos se revelaram ser homossexuais. E alguém estava comentando e dizendo, eu tenho certeza que Deus levou aquele homem para que ele não visse aquilo. E eu tenho certeza que muita gente em determinadas situações pedem a morte por causa disso, né? Estão tão infelizes com o que está acontecendo que chegam a dizer, e até grandes homens de Deus já disseram isso, eu mencionei isso na outra mensagem também. Muitos têm usado o mesmo argumento para defender a sua decisão, por exemplo, de não ter filhos, acreditando que o mundo atual é pior do que os lugares, é o pior dos lugares, e os nossos tempos, os tempos mais perigosos. Então alguns olham para isso e dizem, Deus me livre de ter filho, né? Deus me livre de ter filho. Não querem participar, ou que os seus filhos participem também, né, desse mundo cruel, cheio de opressão. Mas é a vida, irmãos, é a vida debaixo do sol, é a vida condenada pelo pecado. O pecado fez isso. Nós vamos ver hoje à noite que todos esses retratos, eles apontam exatamente para o pecado. Os retratos da opressão, o retrato da inveja, também que nós temos aqui, já tratamos com os amados irmãos. Tudo isso, amados, faz parte desse mundo caído. E nós, como crentes, como aqueles que têm a esperança, precisamos aprender a vivermos diferentes, a sermos diferentes, não apenas vivermos, mas sermos diferentes, para que haja consistência onde nós estivermos, em qualquer lugar onde nós estivermos, de prosseguirmos vivendo de tal maneira que as pessoas possam olhar para nós e dizer, esse mundo é perigoso, esse mundo é opressor, esse mundo é cão, mas ainda vale a pena viver, quando essa vida é vivida para a honra e a glória de Deus. Quando nós aprendemos com o apóstolo Paulo que nós somos co-participantes dos sofrimentos que o Senhor Jesus Cristo sofreu, os mesmos sofrimentos que nós sofremos, o nosso Senhor Jesus Cristo também sofreu. Este mundo, amados, é um exemplo de um pensamento horizontal, sem referência a Deus. As pessoas só veem assim, mas não olham muitas vezes para o Senhor. O Senhor Jesus Cristo permaneceu aqui na terra 33 anos, e nos 33 anos que ele ficou aqui, ele viveu para ver as mesmas coisas que nós vemos: opressão, inveja. Então é assim que Salomão viu a vida lá do topo. E às vezes, né, a gente olha para a vida dos famosos e a gente tem aquela inveja. A gente tem aquela inveja daquele modo de vida. Não sabe que para chegar onde chegou, tanta coisa está envolvida de errado, de injustiça, de opressão. Tantas coisas, amados irmãos, que envolveu e prejudicou a outros. Salomão lá do topo vê a opressão, vê também a inveja. Veja o que diz o versículo 4: então vi que todo o trabalho, toda destreza em obras provém de quê? Da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Salomão está explicando aqui, amados, que muitas vezes o sucesso, ele faz isso. O sucesso de uns desperta a inveja de outros. As rivalidades de outros. Enquanto uns crescem na vida e vivem esse estilo de vida, as rivalidades estão acontecendo porque outros estão também se degladiando, estão lutando para chegar naquele topo, lutando por riqueza, lutando por poder, lutando por fama, lutando por sucesso. Riqueza, poder, fama, sucesso. Geralmente esses quatro grandes males
que fazem com que essas rivalidades existam e separam as pessoas e dividem as pessoas para superar outras pessoas e para que elas mesmas também não sejam superadas. Então há essas rivalidades, existem essas brigas. Irmãos, isso acontece desde o Éden, quando Eva e Adão desobedeceram a Deus. Começou a acontecer rivalidade entre eles dois. Você está pensando que o mal que há no mundo é por causa da população que está com 8 bilhões? Quando o mundo só tinha 2 habitantes, já existia, depois do pecado, briga, inveja, rivalidade tal que um queria ficar superando o outro e o outro não queria se deixar ser superado pelo outro. Esse é o mundo, é o retrato do mundo habitado pelo pecado. Em outras palavras, amados irmãos, o motivo principal para a luta que alguns fazem pelo sucesso não é para que possam corrigir as injustiças. De acordo com esse versículo de número 4, as lutas de algumas pessoas, o motivo pelos quais elas lutam, o motivo pelas quais eles fazem, tudo isso para ter sucesso, não é para corrigir as injustiças, não é para equilibrar as desigualdades dos que são mais infelizes, não é esse o objetivo, não é para alimentar os pobres. Você vê alguém aí lutando pela causa, não é por causa disso, é, amados irmãos, para manter-se no poder. É isso que a inveja faz. É para alimentar o seu ego, proteger a sua autoimagem, proteger-se a si mesmo. Na verdade, eles fazem isso porque, se mantendo no poder e tendo uma certa condição, o que acontece? Ele sabe que ele não vai participar daquele mesmo sofrimento na intensidade que os que estão lá embaixo estão sofrendo. Irmãos, olha, tem uma coisa que eu aprendi e que todos nós devemos aprender. Quando você vê alguém numa vida boa, não tem inveja não, porque muitas vezes para chegar lá naquele topo tava todas essas confusões e brigas dentro da pessoa. Quando Deus quer honrar uma pessoa com riquezas, com bens, Deus faz isso naturalmente. Não precisa você ficar passando por cima das pessoas. Não precisa você, para chegar em determinados lugares onde você quer chegar, não precisa você ser rude com as pessoas. Não precisa você fazer isso. Espera em Deus. A Bíblia diz que é o Senhor que multiplica as riquezas. A Bíblia diz que é Deus que nos concede todos os bens que nós temos. É possível, irmãos, viver uma vida para a glória de Deus, mesmo tendo pouco. É possível viver uma vida para a glória de Deus, mesmo tendo pouco. Vou dar uma ilustração para os irmãos. Os irmãos lembram daquele exemplo daquela viúva, onde o profeta chegou e ela disse: eu só tenho aqui um punhado de farinha. Eu vou fazer um bolo com esse punhado de farinha para mim, para o meu filho. Nós vamos comer, depois vamos morrer. O profeta disse: pois então faça para mim. Faça para mim um bolo. E ela fez, pela fé. A Bíblia diz que nunca mais faltou azeite nem farinha na botija daquela viúva. Interessante os exemplos no Novo Testamento, onde nós vemos, por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo aos Filipenses, quando ele está escrevendo aos Coríntios, ele nos dá
ele nos dá muitas dicas, né? Especialmente os filipenses. Eles supriram as necessidades de Paulo, não só uma vez, mas várias vezes, porque eles não eram aquele tipo de pessoa que olha para a sua botija e diz: ah, só tem um pouquinho de farinha, eu não vou servir a Deus com o que eu tenho. Em outras palavras, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, Paulo disse: vocês não só supriram uma vez, mas duas. A pobreza deles redundou em muitas riquezas para a glória de Deus. Paulo ensinando aos coríntios diz: irmãos, o que eu estou falando aqui para vocês não é que eu quero o donativo de vocês, eu não quero isso de vocês. O que eu quero é que vocês aprendam a serem generosos e sirvam a Deus com o que vocês têm, para que vocês tenham frutos. E eu conto aqui já, acho que é a terceira vez, né? Pastor Benjamin pregando, na última vez que ele veio aqui para o Elim, ele contou uma ilustração lá para os pastores de uma senhora que foi a uma igreja, e na época que ela estava nessa igreja, o modo de se recolher as ofertas era com uma bacia grande. Então os diáconos passavam, e tinha um diácono passando com uma bacia na igreja, né, recolhendo as ofertas. E aquela senhora, muito idosa, já debilitada, ela disse assim: por favor, coloque a bacia no chão. E o diácono, sem querer botar, né, porque já tinha dinheiro dentro, e ela: por favor. Mas por que, senhora? Por favor, coloque a bacia no chão. E aí, quando ele colocou a bacia no chão, ela entrou dentro da bacia. Ela estava naquela gesto ali, entendendo que ela não tinha nada ali de dinheiro para dar, mas ela tinha a sua vida, e ela queria entregar a sua vida para Deus. Eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu dou. Me lembra muitas palavras de Pedro, né, de frente lá ao templo, né, quando Pedro e João foram para a oração da hora sexta, e a Bíblia diz que tinha lá um mendigo, alguém que estava lá olhando para eles, né, disse: por favor, uma esmolinha aí. Certamente ele disse isso, mas João e Pedro olharam para ele e disseram: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E ele usou o dom que Deus deu para ele, para curar aquele homem. Às vezes, irmãos, nós deixamos de servir a Deus porque nós pensamos, somos orgulhosos, né? A gente deixa de servir a Deus com nossos dons e talentos, porque nós pensamos: não, mas tem outros ali, ou então não é do jeito que eu quero, então eu não vou servir. Enquanto Deus está nos concedendo dons e talentos, e nós estamos enterrando esses dons e esses talentos, muitas vezes, que poderiam ser usados para a glória de Deus. Paulo ensina, e em Tessalonicenses ele diz que aqueles irmãos, antes de doarem para o trabalho de Deus, eles se doaram primeiro. Então é preciso, amados, que nós estejamos prontos a fazer a diferença nesse mundo opressor e esse mundo de inveja, com a motivação correta para fazermos o que fazemos, não simplesmente pensando em alimentar o nosso ego, não simplesmente pensando em proteger a nossa imagem ou proteger o que temos, com mesquinhez de servir a Deus. Muitas vezes esse esforço, essa opressão para chegar no topo, elas são em vão, e muitas vezes isso provoca, meus amados irmãos, ciúme nas outras pessoas, e o resultado muitas vezes então é inútil para todos os que estão lá no topo e também para os que estão embaixo do topo. Como é a sua vida no seu trabalho? Você é um funcionário que está se esforçando baseado em quê? Quando você faz o que você faz, seja lá o que for, quando você faz o que você faz, o que é que lhe motiva a fazer aquilo? Quando você trilha
pelo caminho que você está trilhando diariamente na busca pela vida, o que é que lhe motiva, por exemplo, a levantar de manhã cedo e ir para o seu trabalho? O que é que lhe motiva a vir à igreja? Isso é importante, irmãos, meditarmos nos nossos motivos. Porque muitas vezes, quando os motivos são errados, você vai se prejudicar nesse trajeto para chegar lá e você vai prejudicar outras pessoas que estão embaixo. O que lhe motiva a criar seus filhos? O que lhe motiva a ser um marido, uma esposa? O que lhe motiva todos os dias? Levantar da sua cama e trabalhar. É muito importante essa reflexão, irmãos, porque se você se levanta de manhã, se você é pai, se você é mãe, se você é marido, se você, meus amados irmãos, é um funcionário, um trabalhador que se levanta e a motivação é simplesmente em obter ou chegar em um determinado lugar, a sua motivação não é uma motivação que vai levar à glória de Deus. E a primeira coisa que nós deveríamos pensar é na glória de Deus, nesse caminho, nesse trajeto. Por um lado, tem aqueles que estão nesse caminho, mas por outro lado, Salomão vê também aquele que desistiu, e ele apresenta um outro retrato aqui, que é um retrato de uma pessoa tola. Então, essa pessoa, ela não está pensando em querer chegar lá, mas também por outro lado, o que é que ela faz? Ao invés de querer chegar lá, ela, olha aí o retrato no versículo de número 5, ela faz isso, ó, cruza os braços. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Irmãos, olha só como refletir nas nossas motivações é importante. Por quê? Porque se por um lado o indivíduo está lá em todo esse gás, acordando de madrugada, eu vou chegar lá, eu vou ser isso na minha vida, eu vou ser assim, a minha casa tem que ser assim, e aí oprime os filhos, a mulher, ou então o contrário, a mulher oprime o marido, tem que ser assim, tem que ser do meu jeito, porque eu quero ser assim, quero ser isso, quero ser aquilo. Se por um lado a motivação está errada e provoca brigas, contendas, e tudo isso é feito em meio às invejas, por outro lado, uma pessoa que não quer nada disso, que não objetiva nada disso, mas também cruza os braços e diz: eu lá quero essa vida para mim. A motivação está errada do mesmo jeito. A preguiça, a Bíblia diz em Provérbios, diz que a preguiça faz adoecer coração, o camarada fica doente, né? Já viu aquela expressão? Pai, fulano é doente de preguiça. Aqui está um homem no versículo 5 que é um preguiçoso, e o preguiçoso aqui ele é chamado de tolo. A Bíblia diz que o tolo cruza os braços e consome a sua própria carne. Interessante, amados irmãos, esse versículo 6, melhor, a ideia aqui é a seguinte, ó. Ele tá, os irmãos sabem o que é um punhado, né? Um punhado de farinha, punhado eu acho que é a ideia de que você estende o seu punho, então pega lá uma porção, e esse preguiçoso aqui, que é chamado de tolo, com uma motivação errada, a ideia aqui que ele está dizendo é o seguinte: é melhor só um punhadinho de descanso do que 2 punhados. Então eu prefiro viver aqui nesse nível de vida em que eu só preciso de um punhado e não preciso usar as 2 mãos para ter 2 punhados para ser feliz. Salomão agora, ele está comparando a pessoa com uma ambição egoísta, a pessoa com a ambição de chegar no topo lá da vida, com aquela pessoa que não se esforça, completamente o contrário, que não se esforça para nada, aí fica se gabando
por causa disso. Preguiçoso cruza as mãos. Sempre quando você lê assim, o preguiçoso cruza as mãos, ou o preguiçoso cruza os braços na Bíblia, é um sinal, o tolo, aliás, né? Cruzar as mãos significa um sinal de preguiça. Então, sempre que você lê isso nas Escrituras, você vai lembrar, é uma referência a alguém que dorme além do normal, é alguém que desperdiça tempo, desperdiça a vida, consome a própria carne. Então, o preguiçoso, esse consumir a própria carne aqui, é alguém, amados irmãos, que desperdiça a sua vida. Por quê? Porque ele diz: eu lá me importa com isso. Está errado do mesmo jeito. Olha só a comparação sábia do sábio Salomão. Alguém com motivação egoísta, eu vou ser assim. Alguém com motivação ou completamente desmotivado, né? Que diz: eu vou lá me esforçar para fazer isso. Aqui, amado, esse retrato, ele pinta um quadro muito interessante e importante para nós refletirmos. Porque no próprio livro de Eclesiastes vai dizer, mais na frente nós vamos chegar lá, que aquilo que Deus coloca na sua mão para fazer, você deve fazer. E fazer bem, e fazer conforme as suas forças. Uma mão cheia de descanso é melhor do que as duas mãos ocupadas. Em outras palavras, é isso que esse preguiçoso está dizendo aqui. Pelo menos uma mão está descansada, é melhor só um punhado, porque pelo menos eu estou descansando com a outra mão. Uma mão cheia de descanso é melhor do que as duas mãos cheias de trabalho, lutando para correr atrás de vento. Do que vale a pena lutar e trabalhar? Motivação errada. Qual seria então, em meio a essa comparação, um bom ponto de equilíbrio? Para você nem lutar demais, querendo chegar no topo, e para isso passamos de cima de tudo e de todos, e até muitas vezes da vontade de Deus. E por outro lado, alguém que está lá desperdiçando a vida porque, meus amados irmãos, está querendo descansar e não se esforça para fazer nada. Um ponto bom de equilíbrio, irmãos, e um conselho, é que você tenha uma vida de contentamento. Certo? Deus lhe deu um punhado, amém, fique contente com aquilo, feliz, trabalhe visando sempre a glória de Deus com todas as suas forças, de todo o seu coração, de toda a sua alma. Deus lhe deu esse padrão, pense no Senhor, pense na glória dele, pense que foi ele que lhe deu. Então, esse é o ponto de equilíbrio. Se uma pessoa, amados irmãos, ela está satisfeita com o que ela tem, como nos ensina Hebreus, essa pessoa ela vai ter tranquilidade, essa pessoa ela vai ter paz, vai ter satisfação, vai ter liberdade daquela inveja, da posição, do sucesso, da fama da outra pessoa. O que é que adianta você ter muito e faltar a tranquilidade e a paz na sua vida? Do que adianta ter pouco e aquele pouco que tem é comparado muitas vezes injustamente com alguém que tem muito e diz: mas eu tenho pouco, não vou contribuir, não vou fazer dessa forma. E aí enterra o seu talento. Dois extremos que fogem completamente do padrão que Deus estabeleceu para nós. O ideal é se contentar com o que você tem, vivendo essa vida equilibrada, e algumas regras simples sobre como nós podemos viver satisfeitos com o que nós temos e como alcançar esse estado de contentamento. O que é que eu faço, pastor, para viver nesse estado? Ou tendo muito, como Paulo diz em Filipenses, ou tendo pouco. O que é que eu faço? Em primeiro lugar,
a Bíblia diz, e este é um mandamento: não cobiçarás. Eu me preocupo às vezes com pessoas que têm um sonho muito elevado, porque no meio dos sonhos muito elevados tem 2 punhados de ganância, tem muitos punhados de inveja. Eu conheci recentemente alguém, na verdade eu conheci várias pessoas, que elas são escravas das suas aplicações. Existe o mercado das bolsas de valores da vida, né? E eu conheci um homem que, irmãos, de 5 em 5 minutos ele estava lá no celular dele. Epa, a bolsa caiu. Epa, a bolsa subiu. Vixe, essa moeda aqui está com a tendência de dar um disparo. Opa, eu vou investir nessa daqui. Toda hora. Porque tem os aplicativos para isso, né? Em meio a esses sonhos, muitas vezes tem uma porção muito alta de inveja, de ganância e de cobiça. Será que os sonhos que você tem e o trajeto que você está caminhando para alcançar esses sonhos tem alguns punhados desses malefícios? Tenhamos cuidado, irmãos, porque isso é possível. Isso é possível. Está pensando que não? É possível sim. A Bíblia diz: contentai-vos com o que tendes, porque Ele tem dito: nunca vos deixarei, jamais vos abandonarei. Então, uma dica: não cobice. Outra dica, estamos quase terminando: mantenha a sua atenção voltada para a sua vida, mantenha a sua atenção voltada para a sua família, mantenha a sua atenção voltada, meus amados irmãos, em servir a outras pessoas, em como você pode servir a outros com a sua vida, independente de sua profissão, independente de quem você seja, do seu status. Agora, deixa eu fazer uma ressalva aqui, tá? Que isso não significa, o que eu estou dizendo aqui, não significa que você não possa admirar algo bonito, belo, não significa que você não possa gostar de coisas que outras pessoas têm. Nessa viagem que eu fui agora para o interior, né? Confesso para os irmãos, me levaram numa chácara lá, no meio do mato, e eu fiquei admirado demais com a nitidez da água de uma piscina. E eu perguntei para o dono daquela piscina: o que é que você faz? Como é que você trata essa água? Não, mas não faço quase nada aqui não, essa água é assim. Vocês tomam banho aqui? Tomam. O que é que eu faço? Já me senti incentivado a cuidar da nossa piscina aqui. Quando eu cheguei estava cheia de mosquito. Já botei quase 2 quilos de cloro e a bicha não fica boa ainda. Mas eu já me determinei de manter aí, né, a água limpinha da nossa piscina. Tem alguma inveja? Não. É uma maneira melhor, se existe uma forma interessante, né, de cuidar e tal. Então não está errado você admirar, gostar de alguma coisa ou outra, mas o foco deve ser sempre, amados irmãos, em fazer aquilo para a glória de Deus e em servir a Deus, usando suas mãos, seus talentos, seu trabalho, para que Deus seja visto, Deus seja glorificado. E antes de você pedir qualquer coisa a Deus, faça uma avaliação do seu coração. Você está pensando em pedir algo a Deus? Pronto, faça uma avaliação do seu coração e pergunta assim: Senhor, para que eu quero isso? Meu Deus, ou então para você mesmo, né? Faça igual aquela conversa que a gente mencionou aqui, do salmo que a gente estudou com os irmãos. Pergunte para si mesmo, pergunte para a sua alma:
por que que eu estou sonhando com isso? Por que que eu quero isso? Essa pergunta vai lhe ajudar bastante a saber se você deve prosseguir com aquele alvo que você está visando pedir a Deus. Se não é para a glória de Deus, irmãos, é melhor nem pedir. Se é só para você se esbanjar no que você tem, é melhor nem pedir, até porque Deus não vai atender muitas ocasiões. A Bíblia diz: vocês pedem e não recebem. Por quê? Porque vocês pedem mal. Vocês pedem para se esbanjar nos seus prazeres. Então avalie o seu coração antes de pedir qualquer coisa a Deus. E você vai ficar muito surpreso quando você fizer uma avaliação de quem você é e do que você merece. Você vai ficar muito surpreso quando você fizer uma avaliação de quem você é e do que você merece. Isso vai redundar na reflexão sobre a graça de Deus. Graça significa favor não merecido. Eu não mereço nada. Se eu já tenho o que eu tenho e Deus tem me ajudado, aí, meus irmãos, isso vai fazer com que eu me livre desses pensamentos de inveja, de cobiça e de ganância, e fiquemos surpresos, como nós contamos, né? Uma a uma, dize-a de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Então, o meu alvo nessa manhã, ao trazer essa reflexão agora um pouco mais geral, diferente daquela primeira, né? E refletirmos ainda mais nesse capítulo 4 de Eclesiastes, é que você e eu, nós possamos chegar nesse ponto de equilíbrio na nossa vida, certo? E assim, outra ressalva aqui, tá? Assim como eu disse que não há nada de errado em você gostar de algo que outra pessoa tem, ou achar bonito, a ponto talvez até de querer ter aquilo também, mas sempre no ponto de equilíbrio, visando a glória de Deus, o bem de outras pessoas, servir a Deus e a outras pessoas com aquilo. Então, em meio a tudo isso, meus amados irmãos, esse é o nosso, deve ser, aliás, o nosso objetivo. Pare de reclamar do que você não tem. Pare de reclamar do que você não tem. Esse é um outro segredo para viver uma vida equilibrada de contentamento. Eu tenho dito muito isso para os meus filhos, né? Por que você vai reclamar ou você vai decidir, ou você vai viver reclamando do que não tem, ou você vai viver grato pelo que você tem. Simples assim. E essa é uma boa maneira de ensinar os nossos filhos. Ensiná-los a ser gratos pelo que tem e não reclamar do que não tem. Porque isso é uma tendência terrível. São 10h20. Hoje à noite nós vamos mostrar mais alguns retratos da vida vista do topo. Amém? Vamos orar? Pai, queremos te dar graças, porque o Senhor é tão bondoso conosco. Pedimos hoje de manhã que o Senhor, por favor, ó Deus, nos ajude nessa reflexão. Nos ajude, ó Pai, a vermos a vida real. Muitas vezes, ó Deus, sonhamos com uma vida que, para alcançá-la, sem a tua bênção, todos esses males acontecem à nossa volta, ao redor de nós. E muitas vezes, ó Deus, acontece na nossa própria vida. E eu quero pedir que o Senhor nos livre, nos ajude a termos uma vida de contentamento, nos ajude, ó Deus, a termos uma vida reta, uma vida, ó Deus, que traga honra, louvor e glória à pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu clamo a Ti por crianças e adultos, homens e mulheres dessa igreja, que a Tua palavra possa penetrar no nosso coração, que o Senhor nos ajude a fazermos essa avaliação necessária do nosso coração, para que, ó Deus, nós não caiamos nos laços dos desejos, das ganâncias, das invejas, dos males desse mundo. Peço que o Senhor, por outro lado, também nos ajude, Pai, a aproveitarmos todas as forças que o Senhor nos deu,
toda a inteligência que o Senhor nos deu, a fim de que possamos usá-los para o louvor da tua glória. Pedimos que o Senhor, por favor, leve em paz os nossos irmãos e traga-nos outra vez hoje à noite para, com alegria, aprendermos mais no livro de Eclesiastes, aprendermos a sermos mais contentes com o que temos recebido do Senhor e ao Senhor concedermos toda a honra e toda a glória. Obrigado, Pai, por tudo. Agradecemos, entregamos nossas vidas a Ti para o louvor da Tua glória. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe os amados aí com um bom dia na graça de Jesus. Estaremos de volta às 18 horas para adorar o Senhor aqui. No, don't do that.